Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma nossa aula da seleção de aula do curso de Instrumentação 2, onde hoje a gente vai estar vendo um pouco mais sobre as diretrizes curricular nacional da educação básica no âmbito do ensino médio. Em específico, a gente vai ver a Lei 3.415 de 2017. O nosso grupo é composto pela Gabriela Ferreira, a Maria Francivone, a Mislene Magalhães e a Valdânia Cristina. As diretrizes curriculares nacionais, as DCNS, elas são normas obrigatórias para a educação básica e elas orientam o planejamento curricular das escolas e do sistema de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional da Educação, ou seja, o CNE. Nesta aula, a gente vai ver como que está a estruturação desta lei, onde a gente vai estar dando uma ênfase no seu objeto e referencial legal e conceitual, na sua organização curricular e forma de oferta, onde a gente vai ver a parte comum, a parte reflexiva e como se dá a sua organização. A gente também vai ver o projeto político-pedagógico e como é o sistema de ensino, a formação dos docentes e as disposições gerais e transitórias desta lei. No critério de objeto, a gente destaca dois artigos, que falam o seguinte: a presente resolução atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, a serem observadas pelo sistema de ensino e suas unidades. Onde no parágrafo único diz o seguinte, que essas diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades do ensino médio. Certo? No artigo 2, fala que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, elas articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e contempla os princípios e fundamentos definidos na legislação. Ou seja, elas orientam as políticas públicas educacionais da União, do Estado, dos Distritos Federais e municípios. No seu referencial legal e conceitual, destaca-se alguns artigos. Dentre eles, o artigo 3 fala que o ensino médio é direito de todos e dever do Estado e da família. E onde fala também que será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, sempre visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme está previsto no artigo 205 da Constituição Federal. No artigo 4, diz que as instituições de ensino que ofertam essa etapa da educação básica devem estruturar suas propostas pedagógicas. Na sua organização curricular, a gente destaca o artigo 7, onde eles falam o seguinte: os currículos do ensino médio são compostos por uma parte comum e por uma parte flexível, devendo-se observar a diversificação em ambas as partes. E cita-se dois critérios. Primeiro, que a critério do sistema de ensino, o currículo pode ser organizado de forma que a parte comum e a parte flexível estejam dispostas em todos ou em parte dos anos do curso do ensino médio. Segundo, que o ensino da língua portuguesa e da matemática deve ser incluído em todos os anos escolares. Vendo um pouco mais sobre a parte comum, no artigo 10 fala que a parte comum do currículo deve ser garantida a todos os estudantes e ela deve ser organizada nas seguintes áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Ela deve ter uma carga horária total máxima de 1.800 horas. No artigo 11, fala que a parte flexível do currículo deve ser ofertada de forma que se permita a escolha dos estudantes dentre diferentes opções de itinerários formativos, atendendo assim à heterogeneidade e pluralidade das condições, interesses e aspirações. Daí se destaca alguns pontos, onde diz que o sistema de ensino deve estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante,
Diz também que as instituições ou redes de ensino devem orientar os alunos no processo de escolha do seu itinerário formativo. Um outro ponto é onde o estudante pode mudar sua escolha de itinerário formativo ao longo do seu curso, desde que ele siga alguns critérios, que é desde que esteja resguardada as possibilidades de oferta das instituições ou rede de ensino e também respeitando o instrumento normativo específico do sistema de ensino. No artigo 14, fala também um pouco sobre a parte reflexiva, onde diz que a organização do itinerário de forma técnica e profissional pode ser ofertada tanto na habilitação profissional técnica quanto na qualificação profissional, onde inclui-se o programa de aprendizagem profissional em ambas as ofertas. Agora a gente vai ver um pouco como é dividida a habilitação profissional técnica e a qualificação profissional. Na habilitação profissional técnica, que é o curso técnico, ela tem uma carga horária mínima de 800 horas e tem a duração de 1 ano a 3 anos. O seu quesito de acesso ao curso técnico é estar matriculado ou ter concluído ao ensino médio. Já a qualificação profissional, que é o FIC, ele tem uma carga horária mínima de 160 horas e tem uma duração de 3 meses. Conforme anteriormente a gente viu o artigo 17, falando da qualificação profissional, a gente vai ver um pouco sobre a organização do ensino médio, tanto diurno como noturno. Do ensino médio, ele tem uma duração mínima de 3 anos e de 3.000 horas. Já no ensino médio noturno, ele pode ampliar para mais de 3 anos, ele tem uma carga horária menor, diária, porém anual, ele tem 3.000 horas. Por isso que dá esses 3 anos a mais, porque a sua carga horária diária é maior do que a do ensino médio. No artigo 17, no quesito 4, ele fala sobre a modalidade do ensino da educação de jovens e adultos, onde diz que o ensino médio, que é a etapa final da educação básica, concebida como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar a sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, mediante diferentes formas de oferta e organização. No quesito 4 do artigo 17, fala que deve ser especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada para os estudantes que trabalham, né? Preferencialmente integrada com a forma técnica e profissional, porque aí já sai o estudante já sai com a qualificação, né? Com o curso. Esse curso deve ter uma carga horária mínima de 1.200 para a parte comum, e é possível também ofertar na modalidade à distância, né, com 100% de sua carga horária. No quesito 9 do artigo 17, ele fala um pouco sobre a organização curricular do ensino médio, né, onde fala a questão do espaço, das parcerias. E é bom destacar que a parceria com as organizações elas estejam devidamente firmadas com a instituição ou rede de ensino e que essas instituições elas têm que ser reconhecidas pelo sistema de ensino. E também fala que a organização esteja credenciada pelo sistema de ensino quando a parceria envolver a oferta de forma técnica e profissionais, que são esses cursos profissionais de 3 meses. Também fala que a instituição escolar de origem dos estudantes, elas têm que se responsabilizar pelos atos escolares, incluindo, entre outros, matrícula, controle de frequência e aproveitamento e também a certificação dos estudantes. Na educação básica à distância, também falado no artigo 17, no quesito 14, ele diz que as atividades realizadas à distância poderão contemplar até 100% da carga horária total, podendo incidir tanto na parte comum quanto na parte flexível do currículo, desde que haja suporte técnico, digital ou não, e pedagógico apropriado. Ou seja, pode ser 100%, 50%, desde que
que tenha os critérios exigidos para a conclusão do curso. Falando da certificação, as instituições e rede de ensino devem emitir certificado de conclusão do ensino médio, que evidencia os saberes da parte comum e dos itinerários formativos da parte flexível do estudante. No caso de parceiros entre organizações, deve ter o seguinte, que a instituição de ensino de origem do estudante é a responsável pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Fala também que a organização parceira deve emitir certificados, diploma ou outros documentos que comprovem a atividade conclusiva, né, do ensino médio. E também fala que o certificado de diploma ou outros documentos que comprovem as atividades desenvolvidas da escola deve ser incorporada pela instituição de origem do estudante, ou seja, para efeito de emissão de certificado de conclusão do ensino médio. Aqui está o modelo da certificação, onde a gente tem os dois modelos. A gente tem o da instituição do ensino de origem, a gente tem também a das organizações parceiras. Falando um pouco agora sobre o projeto político-pedagógico e do sistema de ensino, a gente vê basicamente no artigo 21, onde fala que o projeto político-pedagógico das instituições ou rede de sistema de ensino que oferta o ensino médio, ele deve considerar alguns pontos, dentre eles a integração com o mundo do trabalho por meio de estágio, de aprendizagem profissionais, entre outras formas, conforme está na legislação específica, considerando as necessidades e demandas do mundo do trabalho em cada região e unidade de federação. No âmbito da formação docente, no artigo 28, ele fala o seguinte, que os profissionais com notório saber de conhecimento pelos respectivos sistemas de ensino pode atuar como docente do ensino médio no itinerário de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos afim à sua formação ou experiência profissional, devidamente comprovada conforme inciso 4 no artigo 61 da LDB. Onde destaca no parágrafo único que a docência nas instituições e rede de ensino que ofertam o itinerário de formação técnica e profissional pode ser realizada por instrutores com comprovada competência técnica referente ao saber operário de atividades. Das disposições gerais e transitórias, cabe bem aqui a questão da União e da BNCC, onde que no artigo 31, ele fala que a União estabelece os padrões de desempenho esperado para o ensino médio, que serão referências nos processos nacionais de avaliação e nos exames em larga escala a partir da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. No artigo 32, ele fala da questão do acesso ao ensino superior, né? Que deve ser necessariamente pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para poder ter o acesso ao ensino superior de forma democrática.